Wagner tem um caráter invejável. Apesar de ser fechado, né? Você olha assim, Wagner fala assim, é uma pessoa fechada, é uma pessoa tímida. Não, ele não é fechado, ele não é tímido, ele é reservado. Uhum. Mas tem um coração imenso. Então, assim, quando o Wagner ele tem uma amizade por alguém, aquela pessoa é amigo dele de verdade e ele faz qualquer coisa para ajudar. Então, é alguém que não é de estar com os amigos no dia a dia, mas quando o amigo precisa, ele está ali. Hoje o Conversa com Rossane recebe um casal que divide muito mais do que a vida pública. Divide história, parceria e propósito. Ela é empresária, administradora, mãe, líder política e prefeita de Vitória da Conquista, reeleita com uma votação histórica e reconhecida pela capacidade de diálogo e gestão. Ele é advogado com mais de 25 anos de atuação, produtor rural, profundo conhecedor da vida pública e hoje pré-candidato a deputado estadual, além de um dos nomes que acompanham de perto os bastidores da política regional. Mas hoje, mais do que cargos e funções, a conversa é sobre o casal. Como se conheceram, como conciliam rotina intensa, decisões públicas e vida familiar. Quem é o mais organizado dos dois? Quem cobra mais? Quem acorda primeiro? E o que acontece quando a política encontra o cotidiano de um casamento real? Recebam comigo, com muito carinho, Sheila Lemos e Wagner Alves. Antes do advogado e da prefeita, quem são Sheila Lemos e Wagner Alves em casa? Wagner? Pois é, um casal assim bem simples, né? De hábitos simples, bem comum. A gente nem sai muito de casa, né? A gente curte muito ficar no lar mesmo, né? O tempo que sobra, né? Então, é um casal feliz, né? Que se ama e que tem hábitos muito simples, né? Não obstante as funções que cada um desempenha aí na sociedade. Divide as tarefas, né? Isso que a gente quer saber, ele foi muito genérico, né? A gente quer saber os detalhes, né? Quem é que lava prato, quem é que está mais disposto a ir lá? Na verdade, ele não sabe fazer nenhum café, então eu faço o café e ele lava os pratos, é assim, mas ele lava prato bem, viu? No final dá tudo certo. Dá tudo certo, né? E aí cuida dos cachorros, da comida e às vezes ali tem que limpar, né? Que final de semana é só... E acompanhar a gente em casa. O pão de cada dia, quem compra, quem se preocupa em saber se está tudo ok. Quem é? É a prefeita, a gestora da cidade ou é o advogado? Atendendo a determinação da prefeita, sou eu que compro o pão. As ordens lá são bem claras. São bem claras. Se a prefeita determinou, eu passo na padaria e compro. Eu vou no mercado e ele vai na padaria. Agora conta pra gente aqui, como a gente está nesse bate-papo, para conhecer um pouco, né, de Wagner Alves, né, a pessoa e também a prefeita. Como que vocês se conheceram e quem que foi que tomou a iniciativa? Na profissão, eu estava precisando de um advogado, um especialista, a advogada nossa da loja, ela não tinha a expertise, aí apresentou, falou, eu tenho um conhecido e me apresentou a Wagner. E ali começou um diálogo de profissional, né? Sim, cliente com o advogado. E aí criou-se uma amizade e aí acabamos... Quem foi que deu a iniciativa, assim, o estalo, que fez a primeira abordagem entre as... Foi a prefeita. Sério? Mostrou que é realmente gestora, né? Ela também... ela... Você ficou encabulado? Não, eu não fiquei encabulado, né? Porque eu não tinha muito tempo que eu havia me separado de um relacionamento anterior e Sheila, como todos sabem, é viúva, né? Era viúva naquele período. Uhum. E quis o destino que nós nos conhecêssemos, como ela falou e abordou, numa situação profissional, né? Eu acabei pegando uma ação da família dela, né? E graças a Deus a gente resolveu essa ação, né? Posteriormente, o meu escritório pegou, na verdade, não apenas eu, como os meus sócios. E, logicamente, a gente começou a manter contato, nós dois desimpedidos, né? Para manter um relacionamento. E quando eu digo que a iniciativa foi dela, é porque essa questão de relacionamento homem e mulher tem que ter uma química, né, Rossane?
Não é aquela questão mecânica, não. É a questão de sentimento mesmo. Sim. Às vezes é muito, muito físico isso. Não é a questão de ser bonito ou ser feio. Sim, sim. É de ter uma química ali, de ter um interesse. Uma admiração Uma mútua, admiração, né? Então, não é aquela questão efêmera, que eu conheci hoje, já me apaixonei, não é isso. As pessoas vão se relacionando, às vezes profissionalmente, às vezes como amigos, e num certo momento eles descobrem que existe algo a mais naquele relacionamento, né? Foi o que aconteceu comigo e Sheila, e quando eu digo que a iniciativa foi dela, porque ela me convidou para assistir uma peça teatral à época, Olha né? só, vamos ver a estratégia. E aí claro, pode ser que eu esteja até sendo muito audacioso, né, de fazer essa afirmativa, mas eu acho que por trás desse convite tinha um segundo interesse aí, né? Então, claro que a gente saiu de um ambiente do escritório, né? Sim. Que era uma tratativa de um processo, e a gente, a partir desse momento, Né? isso, a partir do momento que nós nos encontramos em outro ambiente, né? E foi para assistir essa peça teatral, inclusive muito legal na época no Centro de Cultura. Foi a partir daí que a gente começou não imediatamente, né? Sim. Mas começamos a nos conhecer mais intimamente, né? Conhecer um mais da vida do outro, sem falar de aspectos... Só confirmando que essa admiração tinha realmente, né? Isso, sem falar de aspectos profissionais, né? Mas conversando sobre as pessoas, eu, ela, a família, né? Sim. Então foi a partir daí que a gente startou esse relacionamento. No começo, né, desse relacionamento, desse encontro, o que mais admiraram? Né? O que você mais admirou em Sheila e Sheila em Wagner? É tão difícil a gente encontrar pessoas que sejam inteligentes, né? Que saibam conversar de diversos assuntos. E isso foi mágico, né, com Wagner. Então, tudo que a gente conversava, qualquer diálogo que puxava, ele conseguia, ele falava de filme, de livro, e isso aí foi encantando. Eu falei, poxa, olha que essa pessoa é interessante. E aí vai criando, né, aquele desejo de conhecer mais. Eu acho que foi isso, você conseguir manter um diálogo com alguém, né? Está tão, acho que a gente, né, raro, tudo muito raso. Né? Aquela época também não tinha a internet do jeito que é hoje, né? Era algo um pouco mais difícil, escasso, né? Mas mesmo assim as pessoas estavam muito, né, com aquela assistindo Big Brother, né? E Sheila, o que mais te chamou a atenção no começo? O aspecto físico, né? Sheila é uma mulher bonita. Mas também me chamou a atenção em Sheila foi as abordagens inteligentes dela. Né? Eu gosto muito disso, Rosane, de a gente poder conversar, porque um relacionamento, você bem sabe disso, que tem um relacionamento longo, né? Você também tem um relacionamento longo, você sabe disso. 3 décadas aí, né? Exatamente. Isso exige muita cumplicidade, porque um relacionamento ele é feito de várias fases. Mas uma fase que nunca passa e que não deve passar é o amor, é a cumplicidade, né? Admiração. A admiração, o respeito. Então, o nosso relacionamento foi construído com base nesses pilares, né? E permanece, graças a Deus, porque nós temos essa admiração um pelo outro. Então, realmente foi a inteligência, a afinidade de diálogo, né? De conversar sobre os assuntos, de a gente poder debater sobre os assuntos. Então, isso nos uniu cada dia mais. É algo inevitável, e no caso de vocês, mais ainda, né? Uma prefeita, um advogado que também está na esfera pública. Como vocês lidam com isso? A gente sempre tratou de trabalho em casa. E nunca foi algo tão... Agora, na política até que é mais pesado um pouco, né? Mas assim, nunca foi. Então, quando chegava em casa, a gente falava, tratava das coisas da empresa, ele falava das coisas do escritório. Né? Agora, como prefeita, não, acaba sendo mais difícil, porque também as atribuições são muito maiores. Né? Então, hoje eu não paro de trabalhar em momento nenhum. Então, em casa eu estou trabalhando, eu falo que até dormindo eu estou trabalhando. Então, acaba pesando assim, um pouco mais. Mas quando era na tratativa de escritório, de loja, de comércio, era bem tranquilo. A gente até gostava, né, de estar falando disso. Das dificuldades que, inclusive, nós temos na gestão, eu estou sempre dialogando com o Wagner, ele está sempre dando sugestão, né, procurando ajudar no que é possível. A gente não tem
Wagner também tem já uma experiência, uma trajetória na vida pública, né, Wagner? Conta pra gente aí desse seu caminho aí, né, que acaba ajudando a reforçar essa relação, né? Enfim. Rosane, não que a gente deva levar trabalho para casa, né? Mas inevitavelmente a gente acaba levando trabalho para casa. Principalmente essa relação era um pouco inversa antes. Quando Sheila não era prefeita, eu levava mais trabalho para casa que ela, né? Porque ela conseguia equacionar como empresária. O advogado tem que ler aqueles... Para advogado o prazo é assim fatal, né? Se tem uma classe que não pode perder prazo, e eu sempre ensino isso aos meus estagiários, aos advogados recém-inscritos, que o prazo para nós, ele pode ser a vida ou a morte, né? Ele pode te colocar no ápice da pirâmide, também acabar com sua vida profissional. Então, advogado, ele não pode conceber a ideia de perder prazo. Por conta dessa questão rigorosa que nós temos, né, na advocacia, de cumprimento de prazo, já levei muitas vezes processos para casa, para trabalhar no notebook, e sempre contei com a compreensão de Sheila, né? É o que eu digo daquela questão de você ser companheiro um do outro. Nós sempre entendemos isso. Como ela me entendia lá atrás, quando eu levava muito trabalho para casa, não era pouco, hoje eu até diminui bastante, porque eu tenho uma equipe que me dá um suporte no escritório. Hoje eu também acabo entendendo o lado dela de levar muito trabalho para casa. Então, por vezes, principalmente em períodos assim mais críticos, né, com eventos climáticos extremos, como nós estamos vivendo agora, Sheila está lá, além do gabinete de crise, ela está em casa full time, como se diz, né? 10, 11, às vezes meia-noite, ela precisa colocar em algum módulo ali para poder conseguir dormir. Né? Porque tem algum acionamento de emergência, algum secretário precisa compartilhar com ela alguma questão, então ela está sempre atenta. E a gente vive isso, a gente entende, é o que eu falo, né? A gente entende isso um do outro, esse lado profissional, e acaba relevando muitas coisas em casa. E em nome da vida profissional, a gente acaba também freando um pouco o nosso lado social. Né? A gente se priva de muitas coisas, às vezes de viajar, de ir a um restaurante, né, de ter um lazer para poder cumprir essas missões aí profissionais, mas espero que lá na frente a gente consiga celebrar isso, né? Quem é que é mais Caxias no tempo? Que é britânico e é aquele que fica esperando para se arrumar? Ela é mais, muito mais. Eu me arrumo e fico sentada esperando ele. Aí fico, ó, falei, tá difícil para sair no horário. Então não é bem assim. Mas ele disse justamente por isso, ele trabalha com prazo o tempo inteiro. Então, quando não é no trabalho, aí ele relaxa um pouco mais. Não, eu tenho um horário para almoçar, eu tenho um horário para dormir, eu tenho um horário para tudo. Isso aí puxando meu pai, né? É uma coisa que deixa ela chateada, é essa questão. Não está pronto. E engraçado que na casa dela é o inverso. O pai dela, ela puxou o pai dela, é altamente rigoroso com o horário. Ele sempre vai chegar nos compromissos 10 ou 15 minutos antes e vai ficar olhando para o relógio. Ele nunca chegou atrasado em nenhum compromisso. Já a dona Irma é uma pessoa mais tranquila com relação ao horário, então eu me identifico mais com dona Irma, né? Com a sogra, né? Com minha sogra, e ela se identifica mais com o pai. Meu pai senta à mesa, e meio-dia, e ele começa a bater o garfo e a faca no prato. Ó, tá na minha hora. E assim, se só tiver só ele come, ele não espera ninguém. Quem é que acorda primeiro dos dois? A gente acaba acordando no mesmo horário. A gente acorda no mesmo horário porque o despertador é do relógio dela. Eu boto então, o despertador. Eu sou obrigado a acordar no horário dela, entendeu? E se acordar antes, não pode levantar não, senão me acorda, tem que ficar quieto. E quem é que tem mais paciência? Ah, com certeza sou eu. Tenho a paciência de Jó. Ela é mais paciente. Você quer ironia? Não, eu sou super paciente. Sheila, além de paciente, ela é resiliente. Agora, claro que eu digo sempre, Rosane, que é muito da natureza, né, da pessoa. Sim. Porque se ela não tivesse essa paciência, essa resiliência que ela tem, eu não sei se ela conseguiria ser prefeita de Vitória da Conquista, que é uma função super difícil de você exercer. São poucas coisas que me tiram do sério. Então, quase nada me irrita, me incomoda. Ela consegue digerir muita coisa que às vezes é chata mesmo, sabe? Sim. Às vezes são situações bem difíceis do dia a dia e ela consegue, com muita sabedoria, resiliência, paciência, ela consegue resolver. Até o não dela é um não sincero, mas não é um não que machuca ninguém, né? É da natureza dela. Aí eu digo que ela tem muito também o perfil da família do pai dela, né? Um pessoal bem tranquilo, né, de você lidar. Pessoal de São Miguel das Matas, né? Eles têm uma natureza assim boa de se lidar. E tem essa coisa também da exposição, né? Que é uma outra
questão a ser administrada. De que forma que vocês protegem, né, ou se protegem em relação a ter a vida exposta, né? Não, a família também, né? É algo estudado, pensado, tem essa preocupação? Não, nós somos muito discretos, né? Assim, e é da natureza, não foi algo que nós mudamos por nós estarmos agora na vida pública, não. Sempre foi assim. A gente nunca foi de estar se expondo. Minha rede social, eu nunca fui de estar, né, colocando nosso dia a dia. Né? Wagner, nem há pouco tempo que começou a utilizar a rede social. WhatsApp, né, que eu usava e uso para trabalhar. Vocês experimentaram, né, e tem já essa coisa da paternidade e maternidade. De que forma que essa experiência mudaram a forma de liderar, por exemplo? Ser mãe e ser pai, isso influencia de alguma forma, né, o jeito de liderar uma cidade, de tratar de questões públicas, né, da comunidade enquanto família? No meu caso, né, eu tenho 2 filhas e acabei criando minhas 2 filhas sozinha. Né? Meu primeiro casamento, eu me separei com minha filha com 1 ano de idade. Então, eu acabei tendo a responsabilidade da criação dela. Do segundo casamento, eu tive uma outra filha e fiquei viúva. Né? Quando eu fiquei viúva, minha menina tinha 6 anos de idade. Então, acabei criando também, né, Carol, assim, sem a figura do pai. Sim. Então, isso me fez uma mulher mais forte. Pode ter certeza que sim. Né? De saber que as meninas só tinham a mim para contar, e que eu ia dar sempre o meu melhor para que ela não faltasse nada para elas, não faltasse nada financeiramente, né, nem faltasse afeto. Então, eu levo isso, assim, essa resiliência, essa questão de procurar fazer o melhor, porque sempre fiz isso, né, dentro da minha casa. Eu tenho uma mãe que é muito forte também, né, apesar... Dona Irma apesar de meus pais, graças a Deus, né, viverem juntos até hoje, né, são mais de 55 anos de casamento, né, mas assim, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito forte, né, era ela que conduzia ali, a palavra final era dela, né, então quando a gente ia falar alguma coisa com meu pai, pedir para alguma coisa, ele falava assim, sua mãe é que sabe, sua mãe é que sabe. Então assim, aprendi muito com minha mãe, né, de ter essa personalidade, apesar de me parecer muito com o meu pai, né, eu tenho também esse forte, essa personalidade forte. Né, e a gente teve muito, e graças a Deus, né, ela é uma mulher que inspira a todas nós. Ela é referência realmente, né? E Wagner, né, enquanto pai, isso te ajuda também? Um paizão, viu? Paizão? Conta aí pra nós, tá todo mundo querendo saber aqui. Eu digo assim, a gente precisa ser pai, a gente precisa ser mãe. Eu entendo os casos daquelas pessoas que não possam ser, né, por um motivo ou por outro. Mas só sabe o amor, né, de um pai ou de uma mãe, você tendo um filho ali, ainda que você seja o filho do coração. Né? Eu não digo assim, só filhos biológicos, né? Eu digo também os filhos do coração, porque são filhos do mesmo jeito. Então, depois que eu me tornei pai, eu passei a viver uma outra realidade. Né? Meu filho me ensinou muito. Né? Eu tenho uma admiração pelo meu filho fenomenal. E eu digo sempre que se Deus me levar hoje, né, que isso está nas mãos de Deus, que a minha missão na Terra eu cumpri. Porque eu formei um cidadão de bem. Então isso é uma alegria. Você deixar aí para a sociedade uma pessoa que lhe orgulha. Né? Eu tenho muito orgulho do meu filho. Ele completará agora em março 22 anos. Ano que vem ele conclui, com fé em Deus, o curso de Direito. É um cidadão de bem, trabalhador. Você falou com ele, faça direito. Sempre fui avesso a isso, porque assim, e digo a todos os jovens que puderem assistir esse podcast, busquem a sua felicidade. Porque muitos pais, às vezes, eu acho que de forma equivocada, eles incentivam os filhos a fazer aquilo que é o desejo deles. Mas isso não representa a felicidade dos seus filhos. Eu sempre disse a meu filho, siga a sua vocação. Faça o que lhe trouxer alegria. Porque não adianta você ganhar dinheiro e ser um ser humano infeliz. Porque existe respeito na relação, existe consideração. Né?
Existe, Bonito isso, viu? Muito existe bonita confiança, essa né? mensagem, é. Existe Qual o nome confiança. dele? Tarcísio. Tarcísio, olha só, viu? Que declaração linda aí. Eu amo meu filho. E a gente está falando aí de valores, né? Desses conceitos de família. Existe algum momento do dia ou um momento que é sagrado para vocês? Tipo assim, não, isso aqui a gente reservou para nós dois. Ou férias, ou uma hora do dia, ou a hora da missa, ou a hora de ir pro cinema, enfim. Tem isso ou não? Ou a coisa flui? O horário que nós sempre estamos juntos é o café da manhã. Né? Já o almoço é cada um na sua correria. Junto concede, né? E o cachorro do lado, né? O cachorrinho é a gente comendo e ele pedindo. E à noite, muitas vezes, Wagner, antes chegava mais tarde, hoje às vezes sou eu que chego. Então, assim, como eu tenho o meu bendito horário, então assim, se eu estou em casa 20 horas, eu tenho que fazer minha refeição, porque eu não quero deixar para comer muito tarde para não deitar ainda com... Né? Então, assim, eu espero até 20. Aí não chegou, eu como. Aí depois ele chega, aí ele vai esquentar o dele, se vira também, né? Mas, assim, o café da manhã é o momento que nós estamos sempre juntos. E buscam, né, não perder, porque senão não encontra, né? Assim, com essa vida, coisas de gestora, enfim. Qual a qualidade de Wagner, Sheila, que você acha que poucas pessoas conhecem, que você gostaria de partilhar com a gente, sim? Wagner tem um caráter invejável. Apesar de ser fechado, né? Você olha assim, Wagner fala assim, é uma pessoa fechada, é uma pessoa tímida. Não, ele não é fechado, ele não é tímido, ele é reservado. Mas tem um coração imenso. Então, assim, quando o Wagner ele tem uma amizade por alguém, aquela pessoa é amigo dele de verdade e ele faz qualquer coisa para ajudar. Então, é alguém que não é de estar com os amigos no dia a dia, mas quando o amigo precisa, ele está ali. E outra coisa que eu admiro muito em Wagner é essa relação com o filho dele. É linda a relação. E com o pai também, viu? É uma relação assim, de muito carinho, de muito amor. Wagner até hoje, ele almoça na casa da mãe dele, porque ele faz questão de estar com ela todos os dias. Então, essa relação dele com família, eu acho assim, é admirável. Wagner, que é qualidade, atributo da prefeita que você acha que poucas pessoas conhecem e você quer dividir com a gente aqui? Eu acho que é o coração de Sheila. Ela não é de expressar muito o que sente, mas você sente através das atitudes, do cuidado que ela tem com as pessoas que estão no entorno. Não só das pessoas que ela ama, né? Mas daqueles que estão no entorno. A gente vê que ela nunca foi, e isso não é agora que Sheila se tornou prefeita, é de uma vida inteira. Se ela pode ajudar, ela ajuda de uma forma muito silenciosa. Né? Então as pessoas acabam se sentindo abraçadas lá na frente, não porque ela fez questão de externar isso, né? Ela também tem as reservas dela, e é próprio da família dela, do pai, da parte do pai. Quem conhece a família Andrade aqui em Conquista, sabe que eles são super reservados, os Andrade, né? E Sheila, ela conseguiu mesclar um pouco o temperamento da mãe, do pai, mas nesse aspecto, esse coração dela é uma virtude que ela tem de ajudar as pessoas de forma desinteressada, né? De fazer o bem pelo próximo de forma desinteressada, e sempre foi assim. Eu observava quando ela continua empresária, mas quando ela exercia ativamente a atividade dela de empresária, depois na CDL, então assim, você percebe a conduta da pessoa, né? Pequenas atitudes, pequenos cuidados que ela tem ali com quem está no entorno dela, então você verifica que ela se preocupa com as pessoas, e ela quer cuidar das pessoas de alguma forma. Da caminhada, dessa construção aí, o que você aprendeu com Sheila? Aprendi com Sheila, eu acho que ter esse tempo para digerir as coisas. Eu sempre tive algumas reações muito instantâneas, né? Então Sheila acabou me ensinando e me moldando um pouco no sentido de digerir um pouco. Porque quando você reage muito imediatamente a algum fator, você não considerou ali o que gerou aquilo. Né? Às vezes é uma pessoa que não está bem, né? Que ele disse algo por não estar bem. Então, se você dá uma pausa, se você tenta entender o contexto, o que gerou aquele episódio, você tem mais, digamos assim, mais equilíbrio para tratar isso depois. Então, eu aprendi com Sheila isso. Não ser tão reativo,
né? Porque ser reativo também, a gente carrega muito nos nossos cromossomos, viu? Essa questão dessa carga genética, minha família... Agir, né, no emocional, na lata. Exatamente, minha família, principalmente a linha paterna, né? É um pessoal muito reativo, né? Meu avô, inclusive, é uma figura famosa em Cândido Salles e Encruzilhada, Divisópolis. Não, né, na sua corrente? Não, meu avô é da família dos Alves, Célio Alves, né? É parente de Zeca Alves, Neo Você é Alves. conquistense da Gema. E eu sou conquistense da Gema. Mas, Wagner, conta pra gente do seu berço, da sua raiz, de onde você veio. Você já falou que é conquistense da Gema, mas fala um pouco aí, onde nasceu, como que é essa sua história aí, lá do começo? Rossane, eu sou uma pessoa de origem rural, 100% rural. Minha família, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, sempre viveram da terra, né? E eu nasci e sobrevivi também vivendo da terra, até que posteriormente eu acabei fazendo direito. Mas lá na minha infância, né, os meus pais, os meus avós, os meus bisavós, os meus trisavós sempre viveram da terra, do cultivo da terra, da criação de gado. Então, eu trago de família, né, a sobrevivência do campo. Origem humilde, simples, né? Sim, Uma família sim, que batalhou para sim, chegar até sim. onde chegou. Eu tenho, assim, pela linha do meu pai, a minha avó, ela era de uma família muito pobre, né? A minha avó paterna, ela foi adotada por um casal rico, né, da época, Coronel Zervages, era a pessoa que adotou minha avó. Então, assim, o recurso, na verdade, veio basicamente por isso, né? Minha avó, ela foi adotada e herdou, né, terras na região de Encruzilhada, e essas terras acabaram depois passando para a família, né, para o meu pai, para os meus tios, né? E hoje eu sou o único remanescente lá em Encruzilhada que tenho terra que veio do meu bisavô, né? Você traz essa herança do trabalho no campo, da Trago, roça, eu, da agricultura, sim, né, de sim. trabalhar. Eu aprendi, meu pai me ensinou, né? Tudo que eu sei de fazenda foi ele que me ensinou. Na lida com gado, eu sei inseminar, né? Eu sei castrar, eu sei tirar leite, eu sei fazer queijo, eu sei fazer cerca. Olha só, Sheila. Eu sei roçar manga, eu sei cortar de machado, eu sei capinar, né? Então, assim, tudo isso eu aprendi na fazenda e, logicamente, tem, como se diz, né, Rossane? Tem o tempo das vacas gordas e tem o tempo das vacas magras. Eu, quando terminei o meu ensino médio, eu tinha muita dificuldade financeira, então eu voltei para a fazenda. Antes de fazer direito, eu voltei para a fazenda e lá eu passei um tempo, né, sobrevivendo da terra. Vamos fazer um ping-pong? Não vou botar ninguém em aperto, não, tá? Quem pede desculpa primeiro? É dois boca dura, viu? Aqui para arrancar uma desculpa tá difícil, viu, Rossane? Mas tem. É tipo assim, deixa passar. A gente Passou, prefere, esquece. a gente não é muito imediatista para pedir desculpa, não. A gente prefere, às vezes, consertar de outro jeito, entendeu? Existem várias formas de pedir. Deixa passar. Dá uma volta na praça, depois, né, conserta. Agora outro para ver se vocês respondem num só tempo. Quem é mais romântico? A mesma coisa, nós não somos muito românticos, não é? Mas a gente, assim, tem um carinho, uma admiração um pelo outro, romântico da nossa forma, né? Eu acho que o nosso romantismo, Não é a moda antiga, né? Não, porque assim, depende. Às vezes a nossa sociedade, Rossane, ela é muito definida por alguns padrões. Isso. Que alguém criou lá atrás, falou, o romântico, ele precisa levar flores. O romântico, ele precisa todo dia, pela manhã, fazer isso ou fazer aquilo, ou todo dia fazer... Assim, como se ele criasse um padrão. Eu acho que cada casal, na sintonia dele, ele tem a forma de um cuidar do outro, de, digamos assim, demonstrar o amor. Então, nós não somos assim, padronizados nessa questão do que seria o romântico à moda antiga, talvez a lá Roberto Carlos, né? Mas, assim... a gente consegue demonstrar um para o outro, né? Um sente do outro essa declaração cotidiana de amor. Que é isso que importa. Não tem a música de Roberto Carlos que fala, esse cara sou eu? Sim. Eu falo com ele, pelo amor de Deus, se tu for esse cara, eu não quero não, viu? Não combina, né? Não, é assim, por isso que a gente deu certo, porque
Sheila não gosta muito dessa questão. Clichê. Clichê, é muito. Sabe? Nada contra quem seja, porque eu acho que é isso que eu falo. Demonstrar amor é muito singular. Cada casal, né? E aqui tem as pessoas, alguns aqui são casados que estão no estúdio. Cada casal tem o seu ponto ali de declarar o amor. Às vezes não é uma palavra, é um gesto. Né? Isso é importante. Mas o interessante é que você fale a mesma língua. Não adianta nada se o seu companheiro ou a sua companheira não entender a sua língua. Então a gente fala a mesma língua. Eu e Sheila quando ele, falamos. Até mesmo sem saber fazer café, faz café. Para mim é uma forma de dizer eu te amo, não é não? As muitas formas. Isso é para fazer mais, viu, Rossane? Olha só, o café também pode ser aí, ó. Pode ser uma declaração de amor você fazer um café. Ainda mais ela que prima, né? Por isso. Família em uma palavra. A base. A base de tudo. Vitória da Conquista em uma palavra. Meu amor. Nosso orgulho. Casamento é essencial para a vida em sociedade, né? Eu acho que... Companheirismo. Sob as diversas formas, né? Quando vocês se olham hoje, o que é que ainda mantém viva a parceria de vocês dois? O amor. Admiração, respeito, né? Porque eu digo sempre que amor é uma via de mão dupla. Né? Então, se você não tem a admiração, o respeito, né? o amor vai. Eu acho que nós temos muito isso, né? Nós nos admiramos muito, né? E nos respeitamos muito. E somos parceiros um do outro, é claro, né? Porque assim, é uma parceria, todo projeto dele eu estou lá, né? E todo projeto que eu encampo, ele está lá junto comigo. Eu acho que isso que fortalece esse amor a cada dia, essa parceria. Sheila falou muito, né, de família. Acabamos aqui essa última pergunta falando de irmã, né, que é referência para todos nós, uma mulher que são assim, de uma potência inconteste, né? Sim. Muito nos orgulha. O que é que você traz, né, de base, de herança para tratar não só o relacionamento, né, com Wagner, esse relacionamento conjugal a dois, mas no geral, né, você que lida com vários tipos, vários perfis, lida com a cidade, com a comunidade, reclames, um secretariado enorme. A gente aprende muito com os pais e a gente traz muito, né, da genética e do que nós vimos quando crianças, né, porque a gente sabe que é o dia a dia, é o exemplo, né, que fica marcado nas nossas vidas. Então, assim, como o Wagner disse, meu pai é uma pessoa muito pacata, né? Meu pai, ele é pacífico. Aí minha mãe é de uma fortaleza, é algo assim, né, que a gente fica, é surreal, né? E ela passou por diversas coisas, problemas de saúde gravíssimos, né? Perdeu 2 filhos. E sempre foi essa mulher forte, resiliente, uma mulher que tem uma fé inabalável. E eu aprendi muito, né, com ela. E também com meu pai nas questões de vida. Meu pai veio de São Miguel das Matas fugindo da fome. Né? Quando chegou aqui, trabalhou na feira, conheceu minha mãe na feira, né, feirantes, se apaixonaram, formaram uma família. Meu pai, quando se casou com minha mãe, comprou uma casa, em vez deles irem morar nessa casa que ele comprou, ele trouxe toda a família de São Miguel. Todos os irmãos, trouxe o pai, trouxe a madrasta com todos os filhos do segundo, ele trouxe todos, ele não deixou ninguém lá em São Miguel das Matas, todos por aqui, encaminhou todos na vida, né? Todos hoje têm comércio, né? Todo mundo organizado. Então, assim, apesar de não ser... Ele não é como minha mãe. Minha mãe é aquela galinha chocadeira que abre as asas e bota todo mundo embaixo. Né? Meu pai não. Ele quase não vai na casa dos irmãos, os irmãos quase não vai na casa dele. Mas eles têm um carinho, uma admiração e um amor um pelo outro, assim, incrível. Então, assim, eu trago isso, esse cuidado, né? A gente, na família da minha mãe, nós somos muito apegados um com os outros.
A gente sempre vive ao redor da minha mãe, é ela que é a figura central. Sim. Então é na casa dela que nós vamos todos os domingos almoçar, né? Porque ela faz questão disso. É o elo, né? É o elo, ela é como se fosse aquela liga, né? É o imã e todos nós vamos ali ao redor dela. E isso é muito bonito e eu vejo isso, né? Essa força. E meu pai, essa paciência. Então eu trago um pouco dos dois, assim, para a minha vida pessoal mesmo, né? E profissional, hoje como prefeita, de estar fazendo o melhor sempre, né? Se eu não puder, de alguma forma, ajudar alguém, então eu não faço. Né? Eu só faço se for para ajudar, se for para melhorar. Né? Eu acho que tem muito isso, de querer o bem do outro. Eu acho que quando a gente faz o bem, o universo conspira a favor. Isso te envaidece? Não. Ser prefeita de Conquista? Não, de forma nenhuma. É claro que é um orgulho, né? Assim, ademais, a primeira prefeita, né? De Vitória da Conquista, me deixa assim bem orgulhosa, mas não vaidosa. Né? Não tem nenhum tipo de vaidade. Eu tenho muito isso, a gente não a gente está. Né? Estou hoje prefeita, amanhã não estarei. E é Sheila do mesmo jeito. Então, assim, eu continuo, Rossane, frequentando o mesmo salão de beleza, fazendo a feira no mesmo supermercado, dirigindo o meu carro, que eu tenho já há muito tempo. A mesma coisa, não mudou nada. Né? Então, assim, quando eu estou no cargo, na prefeitura, é claro que a gente tem uma forma, tem todo um protocolo, né? Mas fora isso, é Sheila de chinelo no pé, de bermuda, de camiseta, é assim que eu vou para casa de minha mãe no domingo, então é Sheila. Não tem preço, né? Você ter essa liberdade. Mesma coisa. Wagner, legado de família, o que você traz e o que você quer deixar? Os valores que nós recebemos, nós devemos também passar para os nossos filhos, para a nossa descendência. Né? Porque eu acho que está faltando muito isso na sociedade, é você interromper o seu legado de família. Estou vendo muito isso. Né? E aí eu estou falando sobre a questão da base familiar mesmo. Você tem que passar os seus valores para os seus filhos, né? Aqueles que você recebeu dos seus pais, dos seus avós, são valores, são princípios. E hoje, às vezes, as pessoas não se preocupam em passar esses valores. E as pessoas acabam se formando, né, se tornando adultos, sem conhecer os seus valores, os princípios, aquilo que a família traz ali há séculos. Né? Então, passar os valores, aquilo que você recebeu, é importante na formação do seu filho, do seu neto, e assim sucessivamente. Então, da minha família, eu trago o legado da honradez. Né? Eu venho de uma família que as pessoas costumam cumprir as obrigações. Né? Meus avós, por exemplo, morreram sem deixar um centavo de dívida. Então isso me alegra bastante, porque não que isso não possa acontecer, eventualmente pode, né? Mas eu digo assim, existia toda uma preocupação de, quando eu for, né, meu avô sempre falava isso, eu não quero deixar um centavo de dívida para vocês. Se eu não puder deixar patrimônio, de dívida também eu não vou deixar. Então a gente traz esses princípios, né, de respeitar o próximo, né, de honrar a palavra, né, esse legado de família eu trago, né, e graças a Deus consegui passar para meu filho, e espero que ele passe para os meus netos, os meus bisnetos, os meus trinetos e assim sucessivamente, porque não podemos permitir, Rossane, uma base, principalmente nós brasileiros que temos uma base cristã, que eu digo assim, católica, evangélica, mas uma base cristã muito forte, nós não podemos permitir que a internet crie os nossos filhos, sabe? Às vezes, não é por má fé, é por você não se atentar para isso. Às vezes você se ausenta de sua casa, né? E a internet está criando o seu filho. Quero agradecer por vocês terem se disponibilizado, né, para conversa com Rossane, ainda mais com esse viés, né, de conhecer um pouco mais de Sheila, de Wagner, para além do gabinete, para além do escritório de direito, para além dos atributos e atividades públicas, né, pela confiança, a gente acabou agregando muito para a comunidade, né, conhecer mais um pouco desse casal admirável, né, que a gente já admira, e, enfim,
E fiquei muito feliz, né, de vocês terem aceitado o convite, terem aceitado o desafio. Foi muito prazeroso, né? Um bate-papo. Se distanciar Passou rápido, não é? Pra você ver. Se distanciar um pouco da pauta política, né? Sim. Até para dar um suspiro, né? Um respiro, mas muito agradável, eu só agradeço. Afinal Agora, de tem contas, alguém- né? Por trás do cargo existe a pessoa. Exatamente, né? Não se pode, né, esconder. Tem um mimo, né, para a prefeita. Já estava ciumando já, viu? Que era para prefeita, já estava Mas ciumando. a gente pôr questões de afinidade e de solidariedade, né? Essa próxima Obrigada. prefeita, que é uma admiradora sua, que Oh. sabe também que você admira, né? Gente, feito à mão com muito amor. Aí vocês, para dizer que eu gosto, pode ter certeza. Tem biscoito aqui. Tem que ter o biscoitinho de Olha só Vitória como da ela é Conquista. acessível, né? Como E, que ela e o olha, Wagner, agora você não tem desculpa para não fazer um bom café, viu? já Tá na hora aqui. de Sai daqui e vai fazer esse café. Ai, um monte de Presente guloseima da- maravilhosa. Dona Dona Sansa, agradecer. É uma Ela parceira. sempre é muito cuidadosa, né? Muito delicada nas coisas. E São os produtos alimentos, maravilhosos. É. E alimentos, traz, alimentos excepcionais. A gente é consumidor desse produto. História de legado, de família, de valores, meio que tá, né, impresso também nessa coisa do fazer, Sim, né? sim. Do fazer o biscoito em casa, é o que ela faz. A gente agradece, né, a Cíntia, Dona Santa aí, pelo mimo, a prefeita. É. E é isso. Quem sabe a gente não faz um dois, né? Um bis aí, uma outra, Sim. convidando aí para, né, conversar agora já numa pauta política, né? Sabendo como é que vão os rumos. Mas obrigada. Obrigada aí. Prazer enorme. Obrigada. Referência para nós, tá? Wagner, bom Muito conhecer obrigado, mais, Racine. tá? Muito obrigado Você. pelo convite. Sucesso.